trata de uma aula, uma palestra, uma exposição, mas sim um debate. Então estão todos aí muitíssimo bem convidados a apresentar suas ideias, suas refutações, seus entendimentos a respeito do assunto, né? Para que a gente consiga fazer essa troca de ideias, que é a questão do debate, né? Então, sem mais delongas, né, eu passo a palavra aí para a professora Luciana, que vai apresentar para a gente o tema Eventos Sustentáveis. Obrigada. Então, boa tarde para todo mundo. A ideia de trazer essa temática de eventos sustentáveis é porque aqui a gente vive de eventos, né? Nós, no campus, a gente trabalha muito com eventos de todos os tipos, desde os debates, como esse, até cursos de longo prazo. Então, como a Pré-IC de responsabilidade planetária tem essa questão da paraecologia como plano de fundo, né? A gente está procurando fazer a leitura de todas as coisas cotidianas com esse olhar da sustentabilidade multidimensional. Então, eventos é nesse sentido, né? De aproveitar aquilo que a gente mais faz todos os dias, mas fazer com um cuidado extra, que seria esse de deixar menos rastros. Então, meu nome é Luciana, para quem não lembra. Eu e o Francisco vamos estar fazendo essa conversa com vocês hoje. E é aquilo que o Guilherme falou, que vocês quiserem falar, podem falar, fiquem à vontade. Eu quero fazer umas provocações. Mas, para a gente começar a conversar, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar sobre essa palavra, sustentável. Evento todo mundo sabe o que é, né? Mas sustentável, como é que fica para vocês? O que vocês pensam quando a gente fala em sustentável? Que ideias que vêm? Para mim é a questão de algo que consegue se sustentar, né? Que não vai causar um prejuízo, ou que mas aquele prejuízo vai ser o mínimo possível, né? Para a necessidade do evento que vai ter, né? Então é algo que deve considerar talvez não só a questão do evento em si, mas a questão ambiental, a questão social, a questão, várias dessas áreas, né? Então, em vez de ser uma visão dimensional, ela tem que ser uma visão com várias dimensões nesse sentido. Então, acho que sustentável é aquilo que considera tudo, né? E busca fazer o melhor nesse sentido. Que seja mais holístico e que permita aquilo se manter, né? Isso, por exemplo, uma empresa abre uma empresa que ela não tem uma responsabilidade ambiental, por exemplo, e acaba poluindo o meio ambiente. Ela não é sustentável, né? Então ela tem que estar atendendo também essa questão ambiental para ser sustentável. Um exemplo. Tiago, alguma ideia? Não, de momento não. Gênio? Então, sustentável vem da palavra sustentar mesmo, né? Sustentar é ser capaz de se manter. Basicamente é isso, né? Agora, se a gente for pensar historicamente, tem uma origem esse termo, né? E a origem é um movimento ambientalista, e especialmente a articulação entre o movimento ambientalista e as Nações Unidas, na década de 70, procurando criar condições de habitabilidade do nosso planeta, né? Para que a vida seja sustentável para todos em todos os lugares do mundo. Então, aí para quem não conhece muito a história, se vocês quiserem, eu posso dar uns pitacos aí. Então, na década de 70, o que a gente teve? Em 72, uma conferência que foi a Conferência Marco, né, chamada pela ONU, que foi a Conferência de Estocolmo, porque ela aconteceu em Estocolmo. Essa conferência, em 1972, ela foi a primeira conferência que a ONU convocou com essa temática. Chamava Conferência do Meio Ambiente Humano, né, e Desenvolvimento. E por que a ONU chamaria uma conferência sobre essa temática? O que vocês imaginam? Assim? Porque uma conferência da ONU, não sei se vocês têm familiaridade com o funcionamento, né? Não é uma palestra, não é uma mesa redonda, não é alguém falando.
Uma conferência da ONU é um encontro de governos do mundo inteiro que dura aproximadamente 15 dias, onde existem pautas pré-determinadas que vão sendo organizadas anos antes, né, com pré-debates, com encaminhamentos de propostas, e aí durante aqueles 14 dias são tomadas as decisões em relação àquelas pautas. E aí não são soluções que surgem do nada na hora, são coisas que foram já encaminhadas em consultas prévias, hierarquia abaixo, digamos assim, dentro dos países membros, né? Então essa foi a primeira conferência intergovernamental voltada para a questão ambiental na sua relação com o desenvolvimento. Então 14 dias para isso. Então, por que vocês acham que a ONU faria um debate sobre isso? Pela necessidade, né? Necessidade do tema. Que tipo de necessidade poderia ser? Assim, pelo menos quando eu penso na questão planetária, de sustentabilidade, para mim é uma questão até inevitável, né? Ou a gente muda alguma coisa, ou resolve algumas questões, ou vai dar algum problema mais pra frente, como que os sinais já estão se apresentando. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem mudanças climáticas que já afetam populações, né? Isso pode ser um sinal de alerta para alguma coisa que tem que ser mudada. Nesse sentido, por exemplo, uma decisão a respeito da redução da emissão de gás carbônico. Então, está muito acima do aceitável, do sustentável. Né? Então, vamos pensar nas gerações futuras, né? Vamos puxar o freio de mão dele. Então, esse tipo de conversa surge aí, em 72. Até então não existia esse tipo de conversa. E mesmo essa decisão que você se refere, né, do clima, ela é muito tempo depois, ela só vai acontecer em 92, né, 20 anos depois. Então, basicamente, assim, para resumir a história, a ONU atua na tentativa de fazer o quê? Que os países não entrem em conflito, né? Que eles consigam chegar em acordo. Ela é uma consequência, um efeito colateral da Segunda Guerra Mundial. E ela, como um organismo que tenta manter a paz, vai preventivamente atuar em certas situações que trazem indícios de que poderá gerar conflito ou já está gerando conflito. Então, desde os anos 50, já existiam muitos acidentes ambientais, chamavam-se acidentes ambientais, vamos dizer impactos ambientais, que alcançavam vários países de maneira a afetar a relação entre eles. Então não é só a gente pensar, né? Água, vento, esse tipo de condição de funcionamento natural do ambiente, eles não vão parar porque chegou na fronteira política de outro país. Então tá vindo uma fumaça lá. A fumaça não vai falar, ali é o Paraguai, vou ficar por aqui que é Brasil. Ela vai atravessar. E as poluições, né? Bom, a gente tem um grande processo de industrialização nos anos 50, aqui no Terceiro Mundo particularmente, mas também na reconstrução do pós-guerra, né? Uma série de situações que acelerou o processo de industrialização no mundo, e isso gerou um monte de poluição. Nessa época não se tinha filtro em fábrica, legislação ambiental, nada disso. Então, vamos imaginar, por exemplo, a Europa. Tá lá o Rio Reno. Ele passa por, 13 países. Então, saiu daqui, o que era poluição de um virou poluição de 13. Temos um potencial de conflito aí, especialmente se essa poluição começa a gerar danos econômicos, materiais e a vida das pessoas. E isso aconteceu. Então, para citar, assim, alguns desses impactos que foram mais famosos, né? Vamos pegar um exemplo da Ásia, lá no Japão teve o problema da Baía de Minamata, que era uma baía intensamente industrializada, mas que ainda tinha muita gente que vivia como pescador ali em volta. Então, dois usos meio incompatíveis, né? Pesca artesanal e despejo de esgoto industrial. Resultado disso, peixes morreram ou se tornaram cancerosos, e isso aparecia,
crianças começaram a nascer sem cérebro, muita gente adoeceu e morreu. Então a própria população se organizou e começou a cobrar das empresas, né, que ocupavam a Bahia, alguma atitude em relação à responsabilidade delas para com aquelas consequências. Isso é um exemplo. Outro exemplo bem famoso é o smog, lá de Londres. Vocês já ouviram essa palavra, né? Smog? Não. Não é. Smog é um neologismo do inglês lá que junta duas coisas. É smoke, de fumaça, mais fog, que é a neblina que ocupa, né, normalmente o espaço londrino, né? A cerração. Então, a mistura de neblina com fumaça, visualmente não era uma coisa que se tornasse perceptível, que além de neblina havia fumaça ali. Mas essa mistura gerou mortes também numa quantidade gigantesca e adoecimentos. Porque as pessoas estavam acostumadas com a neblina, mas eles não estavam acostumados que respirar neblina podia ser perigoso. Então, isso aconteceu em todos os continentes, né? Na Índia tem um outro caso que é bem famoso também, já é depois disso, mas é o mesmo tipo de situação, que é o caso de Bhopal, uma cidade da Índia, onde teve um vazamento de gás de uma indústria por um erro lá na manutenção, e esse gás vazou durante 15 minutos. 15 minutos, é um pouquinho, né? Mas foi suficiente para matar milhares de pessoas por centenas de quilômetros ali na redondeza e deixar outras milhares de pessoas cegas, antes que eles conseguissem conter ali o vazamento do gás. Então, esse tipo de situação que começa a interferir na vida das pessoas gerou toda uma mobilização social em vários lugares do mundo e uma demanda, vamos dizer assim, para a ONU, né? Uma demanda em termos de negociações diplomáticas do que fazer com isso, porque alguns países defendiam, mas nós temos o direito de nos industrializar, de nos recuperar economicamente. Aí outros diziam, sim, nós temos o direito de não ser poluídos e de sobreviver com condições de saúde. E ninguém estava errado. Mas como é que resolve o problema desses múltiplos interesses? Então foi nesse contexto que surgiu essa primeira conferência do meio ambiente humano. E essa primeira conferência ela é importante porque dela surgem os primeiros debates que vão virar depois acordos diplomáticos, né? Então, muitos relatórios de diagnósticos foram apresentados aqui. Vocês veem que dos anos 50 até os anos 70, são 20 anos até que o assunto vire pauta. Não é tudo rápido, né? Não é porque é óbvio que é ruim que já tem uma solução. E esses 20 anos transcorreram a partir da mobilização de pessoas. Não foram só demandas de governos, foram as próprias populações afetadas se organizando que acabaram dando visibilidade ao problema, né? Então, mobilização de cientistas, mobilização de jornalistas, de estudantes, de universidades, de empresários, de tudo um pouco, cada um na sua perspectiva, levou 20 anos para causar uma pressão suficiente para gerar um encontro que propusesse medidas. Então daqui surge a ideia de ecodesenvolvimento, nesse evento. Daqui é que surge a ideia da educação ambiental, a proposta dela como uma vertente de atuação que pudesse ajudar a sociedade a funcionar de outro jeito. É daqui que surge a demanda por uma legislação ambiental, por uma gestão ambiental. Então a gente vai ver a consequência depois dessa conferência é que nos anos 80, isso é 70 ainda, né? Nos anos 80 começam a se multiplicar então as legislações ambientais nos países, as primeiras propostas de controle de poluição na gestão, então medidas de gestão
que pudessem ajudar. Então, aquela exigência dos filtros nas chaminés, do reaproveitamento dos resíduos, etc. Então, com isso, começa a surgir uma discussão que vai se socializando e vai entrando na parte administrativa dos países. Até que, pulando aí mais 20 anos, a gente tem a Rio 92. Essa mais próxima de nós, né? Durante esse período, do ponto de vista econômico, tinha essa discussão do ecodesenvolvimento, né? Principalmente puxada pelo Inácio Sachs, que é um economista indiano, aliás, polonês, que morou na Índia, depois morou no Brasil muitos anos, ele circulou no mundo inteiro e ele faz uma proposta que ele chama de civilização da biomassa, em que tudo que é produzido pela civilização deveria ser capaz de ser absorvido pelo ambiente, por isso civilização da biomassa. E que mudaria a lógica produtiva, ela sairia do petróleo e iria para a biomassa, né? Então, só com coisas recicláveis. E isso daí significava mudar o modelo econômico, né? Tanto que tem esse nome novo, ecodesenvolvimento. Claro que essa ideia encontrou adeptos e opositores. No final das contas, foi sendo elaborado um relatório preparatório aqui para Rio 92, sob encomenda da ONU, que foi conduzido lá pela primeira-ministra da Noruega na época, que era a Gro Brundtland, ficou conhecido com o nome dela, Relatório Brundtland, que tinha um nome, um título assim popular, chamava Nosso Futuro Comum. Aí é que surgem essas ideias que você falou. É nesse relatório que está se propondo que o futuro de todos na Terra é um futuro comum, portanto a gente precisa pensar nas gerações futuras, portanto a nossa ética não pode ser pensada só a partir dos nossos ganhos e perdas imediatos, eles têm que ser estendidos no tempo. Relatório Brundtland? Vou colocar aqui para você procurar depois. E o nome da pessoa lá que você falou, indiano, se você puder escrever também. Relatório, você vai ver assim, Brundtland. É o nome dela, o sobrenome dela, Relatório Brundtland. Ou Nosso Futuro Comum. O outro é o Inácio Sachs. Ela foi bem a favor, então. Foi bem marcante para sair a partir dela. É que ela foi encarregada, né? Ela foi como se fosse encarregada mesmo, né? Pela ONU, a pessoa que foi designada para organizar as discussões dessas reuniões preliminares todas da conferência num relatório que seria o ponto de partida da discussão da Rio 92. Então ali ela juntou tudo que cada país estava pensando, estava propondo, estava identificando, mas que, né, é o que costuma acontecer quando são negociações diplomáticas, eram coisas que não eram convergentes em todos os países, então você tende a superficializar o debate, né? Se procura extrair o que tem em comum, mas com isso também se perde o que tem de diferente. Então, a ideia que ficou para todos foi essa, de futuro comum e, portanto, de uma agenda comum, e é daqui que sai, então, na Rio 92, a ideia da Agenda 21, a agenda do século 21, né? Então, esse encontro, por exemplo, esses encontros da ONU, igual teve essa conferência de Estocolmo, veio dar continuidade a esse Rio 92, que na Ao verdade... contrário, né? A Rio 92 deu continuidade. Sim, não, veio a dar continuidade. Isso. Mas enfim, não é um evento, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, a parte, assim, é um evento bem central a nível mundial, esse Sim. Rio 92, assim, Sim. a conferência de Estocolmo. Depois que a ONU inaugurou essa estratégia... Não é um evento a mais, enquanto Não. da ONU continuava tendo dela, é uma continuidade. A ONU, nessa época, na década de 70, ela inaugurou
uma forma de atuação que era por essas conferências. Então, por exemplo, pensando a questão de cidades, ela tem uma linha de conferências que é a Habitat, que pensa a habitabilidade das cidades, a gestão das cidades e tal. Ela tem outra que tem a ver com a saúde das mulheres no mundo. Então, tudo aquilo que foi considerado pauta para a ONU inaugurou uma linha de ação que tinha como culminâncias, balanços assim e programações, esses eventos. Então tem uma linha das mulheres, uma linha dos jovens, uma linha das cidades e essa linha da questão ambiental, ligada ao desenvolvimento, sempre as duas coisas juntas. Então, teve outras conferências entre essas, né? Em 77 a gente teve em Tbilisi uma que foi só sobre educação ambiental, porque em 72 surge a ideia da educação ambiental, mas ela não teve como ser desenvolvida ali, né, com as pautas que já tinham. Então eles fizeram um outro evento que era só com essa pauta, em 77. Aí ficaram lá de novo, 14 dias só discutindo o que era, como era, quais as bases, os objetivos, estratégias, finalidades, metodologia, tudo. Entendi. Então, Cada 5 anos praticamente, não? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles procuraram seguir isso, mas às vezes não foi possível. Né? Tanto que depois da Rio 92, você teve a Rio mais 5, a Rio mais 10, a Rio mais 15, a Rio mais 20, né? Que de 5 em 5 anos fazendo o balanço dos avanços ali. E aí essa palavra sustentabilidade, dando toda essa volta só para chegar nisso, essa palavra sustentabilidade, ela sai daqui desse relatório do nosso futuro comum. Então o que eles vão dizer? Que a gente precisa de um desenvolvimento que seja sustentável. E para ele ser sustentável, ele precisaria considerar 3 coisas. O que estava se reclamando ali, né? Vou botar aqui. O equilíbrio ecológico, que a falta dele estava gerando todos esses problemas. O equilíbrio ecológico. Por outro lado, a justiça social. Que também era uma coisa que os países estavam reclamando, mas vocês vão se desenvolver e vão impedir a gente de se desenvolver, a gente vai continuar pobre. Principalmente o pessoal do terceiro mundo, de modo geral, tinha essa queixa e eles falavam isso nas conferências como uma denúncia, que a preocupação com a questão ambiental vinha do primeiro mundo como se fosse mais uma forma de opressão, tentando impedir os países de se industrializarem, de crescerem, já que os do primeiro mundo já tinham crescido. Tanto que o Brasil vai à conferência em 72 com uma faixa vexaminosa assim, bem-vindos poluidores, nós aceitamos vocês. Né? Ele foi como se ele estivesse fazendo um protesto contra aquele evento que seria mais uma forma de opressão. Então, a gente estava em plena ditadura, né? Os nossos governantes na época deram todas as boas-vindas e facilidades econômicas, taxações, etc., para a poluição se instalar no Brasil. E ela fez isso muito bem, ficou emblematicamente registrada num lugar que todos conhecemos, cidade de Cubatão. Teve muitas outras, mas Cubatão foi o lugar mais emblemático, né, e surgiu todo o empreendimento de Cubatão a partir desse problema, né, a partir dessas boas-vindas lá em 72. Mas a ideia então era isso, né, conciliar equilíbrio ecológico, demanda de uns, justiça social, demanda de outros, com o crescimento econômico. Isso aí ficou com o nome de desenvolvimento sustentável e foi o resultado do trabalho da Grove Brundtland na construção do relatório, a proposição dessa ideia. Não, nós precisamos sim de um desenvolvimento, mas um desenvolvimento que seja sustentável. Para ele poder ser sustentável, ele deveria considerar as necessidades das pessoas, justiça social, considerar o funcionamento do ambiente, equilíbrio ecológico, e
possibilitar o crescimento econômico. Com esse nome se fez um acordo diplomático. Ninguém negaria uma proposta dessa, né? Ela parece conciliar todas as diferenças, todos os interesses, responder bem ao problema. Ó, estamos pensando nas gerações futuras, estamos trabalhando com uma proposta de desenvolvimento sustentável. Alguém pode reclamar disso? Pela lógica, sim? Na prática, a teoria é outra, né? Mas o nome, assim, ele pegou, porque ele aparentemente resolve todos os